las personas que nos acompañan hoy en este segundo día del Seminario Internacional de Intercambio Bom de dia. Cultura de la Seguridad Social. Ayer Ontem tivemos a apresentação de experiências sobre o assunto de vários dos nossos membros, além do mais uma oficina dirigida por João Manuel à tarde. Hoje iremos ter a apresentação desses 4 livros que estamos trabalhando conjuntamente, e para isso eu vou dar a palavra para Fano, mas antes disso eu vou ler uma breve história de Fanuel. O senhor Manuel Ronaldo Dias é especialista em literatura infantil e membro da Academia Venezolana da Língua, professor em seminários de cursos de literatura infantil, vencedor do Prêmio Nacional de Literatura Infantil na Venezuela 2 vezes, ao Prêmio Tatulu na França, Prêmio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botelho na Colômbia, coordenador de programação infantil da Feira do Livro em Bogotá, na Colômbia, e também foi coordenador do Festival do Livro Infantil na Colômbia, em Bogotá, editor da revista Baratária Infantil Juri, na Dinamarca, na Feira de Livro Infantil de Bolonha, na Itália, e da Bienal de Ilustrações de Bratislava, na Eslováquia. Já deu múltiplas conferências e oficinas da literatura infantil Norte, América Latina e Ásia, Europa, e autor de 6 livros teóricos sobre literatura infantil e 8 livros para os infantes. E se me permitirem, antes de dar a palavra para o Fanuel, eu gostaria de cumprimentar muito carinhosamente a Krishna Kuchkatla, que vem da distância, coautor de alguns desses livros, esteve no projeto desde o começo, e eu agradeço que ele esteja aqui conosco. Eu não sei se ele quiser falar alguma coisa depois do Fanuel, se ele puder, mas ele está com pressa. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, né? Sim. Estamos um pouquinho... no lo dejan. Ele não é permitido. Hum. Hum. Não? Não é possível. Deixa eu ver. Krishna. Krishna? Sim, eu estou aqui. Olá, um prazer. Tudo bem? Pero no se anima, Krishna. Bom, ele não está com coragem. Eu vou dar a palavra agora a Fanuel. Obrigado, Krishna, por estar aqui conosco. Estamos muito orgulhosos do projeto. Eu espero que você também. Eu vou dar a palavra para o Fanuel, que irá nos apresentar esses 4 livros maravilhosos. Bom dia, muito obrigado a todos aqueles online para estarmos na apresentação muito simples sobre alguns materiais que já foram formados depois de uma longa jornada que está chegando quase aos 2 anos de trabalharmos do começo da ideia. É uma ideia interessante que não estava contemplada num formato particular. É um desejo muito próprio da CIS, particular da CIS, especialmente do secretário da CIS, senhor Álvaro Velarca, em tornar uma série de conteúdos que são, de alguma forma, técnicos, formais, para adultos, em conteúdos menores, que pudessem ser atrativos para crianças, né? E a partir disso, começamos a pensar em como dar forma a esse requerimento e também o que significa falarmos sobre seguridade social para esse público, para os infantes. E esse é um desafio, porque quando falamos em seguridade social, consideramos que tem a ver com os benefícios obtidos por um trabalhador que está num contrato formal, que esses benefícios nos que irão dar, talvez, amparo perante situações imprevistas, como acidentes, ou irão protegê-lo durante, talvez, um momento fundamental da vida, que poderia ser, né, no caso da mãe, que está grávida, né? Ou irá reconhecer os avós que já trabalharam e que têm agora o direito a
curtirem de uma pensão, ou talvez aqueles sobreviventes de um casal que morreu e fica uma pensão de viudez, né? Mas tem benefícios, mas também pensando na previdência social, temos um espectro muito mais amplo, onde temos sociedades onde uma previdência social seja equitativa, deveremos falar em solidariedade, empatia, para termos sociedades empáticas, deveremos ter também falar sobre a multiculturalidade, a variedade, o cuidado do corpo, precocemente na idade, porque uma pessoa que não se cuida e que de alguma forma está submetida a esgotamento pelo de substâncias psicoativas, gera um programa social que irá ser absorvido pela Previdência Social. Com isso em mente, projetamos um projeto que começou alegremente, e falo alegremente porque o projeto tem como um plus não apenas uma série de livros, mas é uma série de livros com componentes lúdicos, afetivos, emocionais, para que uma criança realmente, um menino e uma menina que lê, possam curtir dos materiais, tê-los nas suas mãozinhas e que sintam que estão perante algo que produz prazer para eles, alegria, entusiasmo, característicos da infância, permaneçam como o espírito desses materiais. Realmente, o projeto começa, então, a falarmos de diferentes realidades latino-americanas que estão em perfis muito específicos, como os meninos e meninas em situação de aprendizado, o tempo escolar, em contexto urbano, rural, urbano, marginal, e em contexto urbano também. Ou seja, o material tenta ou pretende atender esses três perfis de leitores e começamos com um concurso, né, de cartões postais para falarmos um pouquinho sobre aquilo que provoca a criatividade. As histórias têm o seu centro aqui, desenharam-se cartões postais muito atraentes, feitas por Mariana Alcântara, uma ilustradora mexicana. Os cartões começaram a provocar um concurso de criação literária. E o concurso de criação literária é justamente o primeiro passo para entendermos que a previdência social tem uma camada imaginativa, um revestimento festivo, porque convida as crianças que estão nas oficinas a que eles reproduzam micro-histórias sobre a segurança social e façam seus próprios desenhos. Esse projeto que começa com os cartões postais é apenas o comecinho para começarmos a pesquisar nas crianças, em populações de estudantes e populações de professores, como poderiam se criar materiais ideais que falem sobre o assunto da previdência social. Então, para isso fizemos um diagnóstico que teve como razão o concurso de cartões postais. O concurso de cartões postais alimentou a fase de diagnóstico. A gente esteve 2 ou 3 vezes em Medellín, além de instalarmos o concurso, que teve a participação ativa de meninos e meninas de diferentes contextos urbanos, rurais. Também aproveitamos para fazer perguntas, para fazer questionários com professores e perguntamos se você tivesse nas suas mãos um livro de previdência social, sobre o que deveria versar. E aos poucos começamos a abrir as possibilidades para outros assuntos que provavelmente não foram contemplados na primeira vez, como o cuidado do corpo, o abuso intrafamiliar, assuntos que têm a ver com as adições, que são também parte da problemática que está na sala de aula, começaram a falar sobre o grande espectro de coisas que estávamos a falar. E com o grande temário, trabalhamos 4 livros, um deles muito vinculado com a Previdência Social, como centro da história, e tem a ver com o direito universal, quando começa, que implica a segurança social ou a seguridade social, e que implica isto como direito universal, e para onde vai a
previdência ou seguridade social. Depois, a cultura do trabalho, não apenas o trabalho em equipe, mas o que significa o trabalho em todas as suas dimensões, né? Continuamos depois com um livro que tem como foco o bem-estar, e o bem-estar continua a ser um desses amplos assuntos, às vezes meio complexos, mas o bem-estar passa pela saúde psíquica, emocional, física, pela solidariedade, pelo ambiente e também para complementar mais um pouco, trabalhamos a vida em comunidade. Porque em comunidade é como poderemos entender o fator tão importante de que o ser humano não é um ser isolado, mas é social. E com a sua participação poderá gerar um ambiente amigável, além de ter um ambiente amigável que irá permitir curtir em condições de vida digna, também poderá gerar laços produtivos entre diferentes membros da comunidade, para que entre todos nós tenhamos sociedades mais justas, equitativas e equilibradas. Agora, o assunto da previdência social abre-se como um grande guarda-chuva que abrange muitos outros assuntos. E a ideia do projeto que foi se trabalhando no momento, foi se criando no momento, é fazermos uma currícula sobre seguridade social. O propósito é que esses livros acompanhem projetos de formação e que ao longo do ano, esses livros estejam na sala de aula e que sejam utilizados pelas crianças e os professores que autonomamente poderão ir para com eles, e o docente terá materiais para apoiar o trabalho desses livros e que depois desse ano de trabalho conheçam, saibam e estejam muito mais informados do que significa um desses assuntos da segurança social e finalmente irão ter um grande gama dos tópicos que têm a ver com a seguridade social. Então, seriam pessoas ativas socialmente quando estejam na área laboral e que possam decidir e construir sociedades melhores e com um melhor bem-estar. Então, os tópicos que lidam esses livros, os livros estão articulados entre eles, porque não são assuntos afastados entre eles, né? Mas tem um desenho sóbrio, diferentes estilos gráficos, além do mais de diferentes tipos de atividades, algumas que poderiam ser formais, que tem um revestimento mais didático, mas outras estão fora da caixa, ou seja, são atividades que permitem brincar, trabalha-se muito no elemento lúdico, falava da alegria que sempre está presente, trabalha-se com escritora criativa para reforçarmos o assunto da criatividade e trabalhos em equipe. Então, esses materiais têm uma grande virtude que abrem aquela gama de estratégias para diferentes formas de se conectarem com o conhecimento, com o ambiente e com a outra pessoa, a outra parte. As características dos livros que estão organizados por 7 tópicos, a cada 7 tópicos temos uma unidade, cada livro tem 21 tópicos. Foram feitos de 96 páginas para serem impressos em qualquer país da região. São todos eles múltiplos de 8. Ao encerramento de cada unidade, temos uma página de atividades para reforçar o que se estudou. Os livros têm caixas para textos que provocam a reflexão, a pesquisa, o trabalho colaborativo, e estão grandemente ilustrados porque contêm materiais gráficos que incluem ilustrações, quadros de épocas, fotografias históricas, diagramas e infográficos. Esse é um valor comum para todos os livros. Esse tipo de material gráfico que poderemos achar neles. Temos quadrinhos de época, todos solicitados com permissões das diferentes instituições. Também temos fotografias históricas, além de ilustrações de diferentes estilos de gráficos. Alguns deles ocupam todas as páginas, outras são mais realistas, outras são mais lineares. Então, não são materiais monótonos, são mais bem com materiais de muitos estilos que poderão fazê-los mais atraentes e fazê-los também diferentes para que cada um deles ofereça uma experiência de leitura diferente.
Como funcionam os livros? Sempre nesse assunto tem uma dupla página que abre, essa dupla página está com ancoragem blindada, porque são duas páginas que conectam um conhecimento e é quase sempre são utilizados detonadores como perguntas, por exemplo. Isso aqui abre que são os direitos humanos? A partir da pergunta é desenvolvida uma informação, como poderão ver, as fotografias de época, o apoio gráfico, né? Sempre tem rodapês. E, além disso, tem caixinhas que iremos ver depois. Essas caixinhas irão oferecer informações complementares ou talvez solicitar algum tipo de desenvolvimento na aula imediatamente de uma atividade que poderia ser feita sem maiores requerimentos. Então, quando vamos para a outra dupla página de cada um dos tópicos que irão se comportar da mesma forma, tem uma página de informações complementares, né? E que escolhe um tópico em particular e é desenvolvido mais à profundidade. E para encerrar cada um dos assuntos ou tópicos, tem uma atividade criativa, e quando falamos nisso, poderia ser uma leitura de um continho, de uma fábula, para lê-la e curti-la e talvez refletir sobre algum assunto. Pode ter uma escritura ativa, pode ter um texto, e como uma detonante particular, poderia ser uma atividade plástica, poderia ser armar alguma coisa, deverá ser uma atividade criativa que, ao redor do assunto, o aluno poderá trabalhar com a criatividade. Por exemplo, aqui temos um assunto de outro livro que chama-se A Minha Família, a Minha Primeira Comunidade. Isso refere-se ao livro Vida em Comunidade. Como poderão ver, temos as duplas páginas com as fotos, que tem um rodapé, as caixinhas, uma é chamada de O que você sabe, e a outra é para pensarmos um pouco. E depois temos essas duas caixinhas, como eu já disse, que são zonas bem para texto, onde os meninos irão refletir ou irá permitir a exploração de alguns conhecimentos que eles já trazem. A partir daí, esses livros estão muito vinculados com a teoria construtivista, ou seja, que o conhecimento é construído, não é um conhecimento que está já mastigado, e para construí-lo eu devo perguntar para o aluno ou aluna e devo supor que vem com um conhecimento prévio de estar no mundo, do que ele leu, sobre o assunto que iremos tratar, né? E no caso, essa pergunta, o que você sabe, que irá orientar essas caixinhas sempre a explorar os conhecimentos prévios, que são uma base fundamental numa experiência didática. Eu não posso pressupor que a pessoa que está ao meu lado, essa criancinha, menino, menina, não tem informação nenhuma sobre o tópico. Depois temos uma outra caixinha que é chamada de para pensarmos um pouco, cujo intuito é estimulá-los para que pesquisem e reflitam. Por isso que se chama para pensarmos um pouco. Talvez ele não é pedido de fazer alguma coisa particular, mas temos uma estratégia muito forte, sempre presente, que é a pergunta poderosa. Não é uma qualquer pergunta, mas uma pergunta que realmente irá colocá-los a pensar e refletir. E aqui vemos a última caixinha dentro do conceito de tópico, que iria dizer em equipe. Aqui enfatizamos muito o trabalho de colaboração. Como poderão ver, encerramos esse assunto da família com um trabalho que vai na pesquisa, exploração de conhecimentos prévios, e em equipe fazemos algumas perguntas, como, por exemplo, quais você acha que são as causas do comportamento que irão afetar as famílias e como poderemos solucionar essas situações para elas não repetirem. Como você se imagina que será a convivência numa família onde os conflitos são frequentemente apresentados? Porque justamente está se falando da família e um assunto importante, o comportamento que poderia afetar a família. Então, como vocês poderão ver, também temos uma ilustração do século XIX que fala numa representação da família. Sempre tem, dependendo do tópico, uma exposição gráfica que apoia
essa pesquisa posterior ou a parte criativa. Sobre o bem-estar, temos um assunto dos tantos, e eu estou pegando eles sem pensar e como para que possamos ver como está se, por exemplo, dando assuntos como a inteligência emocional e é básico para ter bem-estar, do que pouco falamos e formalmente na escola. Muitos desses conhecimentos não são os conhecimentos formais, não se pergunta por datas históricas, por conceitos de biologia, nem por conceitos de literatura, sempre estão se observando assuntos que têm a ver com a pessoa, o ser e a sociedade, que têm a ver com o desenvolvimento humano, que têm a ver com todos esses grandes tópicos que são próprios da humanidade e que muitos, quando eu falo da humanidade, do fato de nos reconhecer como humanos, e com muito pouco a gente fala na aula, por exemplo, o debate para haver uma controvérsia sobre um assunto moral, ou quando se trata de pesquisar como dizer não perante uma situação, ou como eu me identifico e com a minha a autopercepção da minha pessoa, tem estratégias diversas que pesquisam sobre aspectos vitais para estarmos cientes do nosso papel, não só como papel que temos responsabilidade com o nosso corpo e com nós mesmos, mas também com um ambiente que não são apenas as comunidades, mas um ambiente natural. Porque esses livros têm uma nota importante sobre o cuidado do ambiente natural. Essas são as duplas páginas que reforçam os conteúdos depois de cada 7 tópicos que fazem uma unidade. Então, estão aqui presentes e pesquisam-se muitos tópicos complementares, convida-se a fazer atividades como quadros comparativos, conversas, pequenas pesquisas, e assim, nesses livros também, aposta-se por um olhar que vai além do horizonte temporário atual. Então, no assunto 21, é um dos que encerra o primeiro livro. A grande pergunta é: para onde vai a seguridade ou a previdência social? Então, são assuntos que fazem refletir sobre o futuro, como contribui a seguridade social para o bem-estar, no caso do bem-estar. Não é apenas ver qual a situação do tópico que estamos tratando, mas como ele se liga com a previdência social, porque essa é a ideia que tudo vá para esse eixo transversal que seria a previdência social. Então, esses livros baseiam-se num modelo construtivista, como eu já disse, tem sequências didáticas, num conceito de tópicos que tem duas duplas páginas, trabalha-se a transversalidade, que não apenas se fala da previdência social como um tópico, mas que é a razão para trabalharmos, inclusive, com música, arte, cultura geral, viagens, comportamento do ser humano, cuidado do ambiente, ou seja, tem conexões com muitos outros conhecimentos, exploram seus conhecimentos prévios das crianças, apoia o trabalho de colaboração, enfatiza-se o trabalho por projeto, com uma metodologia muito contemporânea, não é dar um teste, um quiz para ele responder, mas é dar um projeto para ele e o que você sabe da Previdência Social no seu país. Pesquise nas páginas das instituições que são responsáveis pela Seguridade Social sobre os benefícios oferecidos no seu país. Então, aí a gente está pedindo para ele para pesquisar. Temos muitos projetos e trabalhar por projetos numa metodologia, é uma metodologia especial e de muito enriquecimento, porque o aluno deve procurar, através de pesquisar, as informações para alcançar uma verdade concertada com outros colegas. E daí vem as atividades criativas. O material inclui um guia para o docente, e esse guia para o docente, professor, é um guia que claramente tem definidas todos os tipos de atividades, porque temos uma gama de atividades incrível. Falamos, por exemplo, da implementação, os quadros comparativos, o trabalho colaborativo,
criativo, a pesquisa em redes, leitura de imagens, escritura criativa e um grande, etc., de muitas estratégias didáticas e outras que são da ordem criativa para estimularmos os meninos para trabalharmos sobre os conteúdos de previdência social. Para onde vamos? Essa é uma boa pergunta que com certeza alguns de vocês já fizeram. Bom, já fizemos os cartões postais, os livros, e o que iremos fazer com eles? A ideia é termos um projeto que tenha um alcance na América Latina, regional, no possível. Por isso, esses livros tentaram de ser feitos com propostas didáticas que sejam comuns na região e que, de alguma forma, vão caçados com conteúdos comuns nas currículas da região. Teremos uma prova piloto que assim iremos começar a instalação do projeto. Então, vamos falar dos países que são membros associados e esse teste piloto também, de alguma forma, envolve dar essas oficinas que temos para saber como usar também os livros, a estratégia e também o trabalho com os professores. Vamos aproveitar para fazer um diagnóstico sobre o que é seguridade social, sobre como trabalhamos com seguridade social na nas salas de aulas, também como é trabalhada a questão da seguridade social, também temos a questão da implementação nessas salas de aula e também vai ser selecionada para um ambiente rural, urbano, marginado. E depois de um ano de trabalho, vamos dar acompanhamento para saber, avaliar a forma na qual está sendo utilizado o livro, porque vamos ter especialistas que vão participar da produção dos livros, mas aí na sala de aulas, talvez vamos seguir, talvez, outros tipos de forma de usá-lo, outros questionamentos, também alguma necessidade, e é por isso que também temos esse teste piloto. É bem importante também fazê-la, porque depois vamos ter feedback, e com esse feedback vamos ter avaliação da experiência que com certo estamos indo nesse conhecimento na gestão da linguagem, as imagens que realmente funcionam para esse público que é leitor, e também com todas essas informações também poderíamos considerar que então vamos começar a proteger, vamos dizer assim, o projeto para a seguridade social, também para que possa ainda estar aí instalado nos países da região e que tenha essa avaliação como uma base. E também, seguramente, também que possamos ainda seguir até este momento. Acho que essa é a minha apresentação dessa iniciativa. Vou parabenizar que a Seguridade Social e que a CIS tenha apoiado esta iniciativa, este trabalho. Muitas pessoas temos estado envolvidas na Seguridade Social, temos especialistas como o Krishna na primeira etapa. Ele forneceu informações muito importantes, eles fizeram a correção, a revisão dos livros. Então, temos especialistas também nessas equipes de design, ilustradores, documentalistas também, em diferentes fontes também. E também eles eh, conseguiram também as permissões, as licenças, todo esse trabalho de questões gráficas que foram também feitas pelos especialistas em design gráfico. Temos também participantes, temos mais especialistas da CIS, e, portanto, temos tentado também fazer com que esse material esteja o mais protegido possível, com a maior honestidade. Tomara que também possamos realmente transformar, mudar muito também a realidade social nos nossos países. Agradeço demais pela sua atenção. Não, nós que agradecemos, senhor Fanuel. Acho que já estamos aqui com a Krishna, então antes que ele saia, também vamos passar a palavra para ele também, por favor, Krishna. Obrigado, Vanessa, obrigado à conferência, parabéns pelo grande evento também, Fanuel. Apenas queria aqui simplesmente refletir sobre a importância deste projeto. Como já falamos também muitas vezes sobre os sistemas de seguridade social que têm evoluído há mais de 100 anos nas Américas, assistem mais de 80 anos. Temos também tido muitos avanços com esforços
todos também. Também temos, claro, novos riscos que mesmo vão ultrapassar a questão da seguridade social. Então, nesse sentido, também este projeto de seguridade social, realmente o que queremos é sensibilizar as novas gerações sobre a seguridade social, porque agora e no futuro também para que eles possam realmente exigir os seus, os seus países, também as próprias instituições em seguridade social e com estes livros também tomara que seja esse ponto de partida também para que tenhamos os próximos líderes da seguridade social do continente americano, tudo. Agradeço demais, então apenas queria fazer aí esse ênfase, parabéns pelo projeto e também aqui agradeço também simplesmente aí o trabalho e o acompanhamento da CIS. Gracias, Krishna. Muchísimas Obrigada, Krishna, muito obrigada. Então, agora aqui vamos acabar também com a parte que vai se transmitir ao vivo, porque ainda vamos seguir aqui com a nossa agenda, mais vai ser um evento mais privado, que sim vai ficar registrado, gravado, mas não vamos ainda seguir. Então, agradecemos a todos vocês por estarem aqui desde ontem, por favor, vamos seguir também em contato e também vamos ter mais notícias também da nossa parte. Agradecemos demais, Manuel, e então vamos para os prêmios. Então, isso não vai ser transmitido, tá? Então, agradecemos demais a todos vocês e que tenham um ótimo dia.